9h10, bom dia, C4 Pedro na ONFM. Agora chegou a altura de... C4 Pedro e agora a querida Sofia na ONFM. Exatamente, agora é a querida Sofia. É que parecido. não vem cantar, mas se ela quiser cantar está completamente à vontade. Não é o meu forte. Não é? Não. A sério? Não és, sério. não és de cantorias? Não. Nem um karaokezinho. Fui em tempos. Eu achava que era capaz. Agora tenho consciência diferente. Então, Sofia, hoje vamos falar de roupeiros e closets. Sim, acho que é uma matéria que, como muitas na área tanto da remodelação como da decoração, que merecem e que é muito sujeita de curiosidade, e as pessoas, é uma coisa que as pessoas gostam muito, não é? Eu gostei logo. Pronto, a Joana disse, mandou-me logo adoro, não é? Portanto, alguém diz, vou querer saber. Porque é uma coisa que nós gostamos muito, até pela parte bonita, que é um closet arrumado, ou um roupeiro arrumado. Eu não disse que ela ia para a organização. Claro que sim. Um closet arrumado e um roupeiro isto é já arrumado o histórico, é Joana. extremamente tranquilizador. E fica bonito, não é? Ver as camisas todas arrumadinhas. Com as cores, não é? Também. Sim, se formos mesmo ao estreito da organização... Isso já é tanto trabalho. Sim, mas é verdade, Rui. E facilita na escolha depois das roupas. Exatamente. Um closet bem organizado está organizado por estação verão e estação inverno. Ok, por aí tudo bem? Não? Sim. E está organizado por cores e tamanhos. Portanto, nós, se formos mesmo ao estreito de uma organização profunda, ele é organizado do branco até à cor mais escura. Parece um arco-íris. Quando tiras uma fotografia no fio, fica tão bonito, porque fica todo assim, parece um arco-íris aberto. E tem organizado também por tamanhos, no sentido que começas ou da peça maior para a mais pequena, ou da mais pequena para a maior. Vamos dar o exemplo, por exemplo, dos calções e das calças, não é? Os calções são sempre mais curtos, as calças são mais compridas, e elas acabam por ser as calças arrumadas de um lado, os calções arrumados do outro, para tu se teres... Qual é que é a ideia? Facilitar a vida, seja de manhã, seja à noite, quando fazes a escolha da roupa, ires direto ao sítio onde precisas das coisas. E o facto de elas estarem tão bem organizadas, o teu cérebro lê logo de uma forma mais imediata aquilo que precisa ou aquilo que tu vais querer vestir, e a escolha é muito mais rápida. Às vezes aquela questão do... acontece, acho que com todas as mulheres, não é, Joana? Que a gente olha para o roupeiro de manhã e diz assim, não tenho nada para vestir. O que é que eu vou vestir? Eu não tenho nada para vestir. Porquê? Na realidade, porque também temos muita coisa misturada, e a camisa das riscas ficou ao lado da lisa, e depois de repente mistura-se tudo muito em termos de imagem. Isto é, efetivamente, organização. Na parte de conceção de roupeiros e de closets, normalmente tendemos a fazê-los à medida. Primeiro ponto. Acho que hoje em dia os fatos à medida compensam largamente e, efetivamente, é ligeiramente mais caro, só ligeiramente mais caro, que ir a um IKEA da vida, mas já, inclusivamente até o IKEA já começa a também sentir-se uma subida de valores a esse nível, e estamos a falar de roupeiros e de mobiliário que tem forra de papel, não é mobiliário nem de madeira, nem lacados, mas também temos a outra vertente, que é, às vezes os roupeiros estão em boas condições e nós só precisamos lhes dar um lift, não é? Portanto... Sim. Nesse aspecto, acho que na reabilitação também temos que saber aproveitar o que existe. Os roupeiros são daqueles elementos que têm que existir sempre numa casa, porque são eles que nos vão dar a capacidade de arrumação para podermos ter o nosso espaço organizado. Uma casa sem roupeiros, ou uma casa com pouca arrumação, tende a ser uma casa muito mais desarrumada. Não sei se tem alguma experiência claro. nessa matéria, mas tende muito. Depois, o facto de podermos fazê-lo à medida, podemos fazê-lo desenhado exatamente para otimizar a arrumação. Fazer um aproveitamento total em altura para poder fazer arrumação alta, com caixas, aquelas coisas que a gente não usa todos os dias. Sim. A caixa da árvore de Natal, não é? Como Olha, por exemplo. exatamente, a minha por acaso está arrumada num roupeiro. No fundo do roupeiro, sim. não é? Para quem não tem arrecadações, deixar um espaço comprido onde consigamos enfiar a caixa da árvore de Natal lá dentro, por exemplo. Depois ter o espaço dividido de maneira a criar, mesmo que não sejamos nós a fazer, que se cria tal organização que eu falei logo ao início. Porque a pessoa vai ter logo espaços. Se o espaço das camisas só tem 90 de altura, ela ali garantidamente não vai guardar calças, porque elas não cabem ao alto, vão ficar amarfanhadas. Ou os vestidos compridos, por exemplo, a não ser que os dobre no cabide, é que eles caberão ali. Portanto, mesmo que sejamos nós a fazer a organização final, dar a linha condutora à pessoa para que, se arrumares assim dentro deste roupeiro, tens espaço para tudo.
Portanto, acaba por ser aqui um bom fio condutor. Muito bem, e roupeiro, o closet, ou seja, eu acho que não estou a fazer Então, confusão, assim, portanto... o roupeiro é um roupeiro que se encaixa num buraco, por assim dizer, portanto existe um negativo numa parede quando eles são encastrados, ou quando não são, a gente também os pode encastrar construindo a caixa da envolvente do roupeiro, mas um roupeiro é um elemento de portas que está acesso dentro de um espaço aberto, portanto neste caso de um quarto, ou de um corredor, ou de uma sala, o que seja, mas é um espaço aberto. O closet, por si só, é um conjunto de roupeiros que, por sua vez, deve estar fechado e isolado do resto do espaço, para ser visto como um closet, porque assume-se que o closet é um espaço íntimo de vestir e de despir. Portanto, é lá que a pessoa, à partida, troca de roupa e é visto mesmo como uma coisa privada. Daí o nome também ser diferente. Depois tens a possibilidade de ele poder ter porta, não ter porta, ser inserido dentro de um quarto, ser inserido com acesso pela casa de banho, por exemplo. Também há quem tenha esta opção. Isto vai depender dos hábitos de vida de cada um. Quem tenha o hábito de se vestir depois do banho, por norma, prefere que o closet esteja associado à casa de banho. Quem tenha o hábito de fazer tudo através do quarto, prefere ter o closet dentro do quarto. Pronto, depois isto aqui é uma questão de vida, de rotina. O closet assume-se que pode ter uma variedade de opções de execução maior, enquanto que o roupeiro não. O roupeiro, por si só, por estar inserido dentro de um quarto ou dentro de uma sala, inevitavelmente tem portas. Portanto, é sempre fechado, porque a menos que a pessoa seja extremamente regrada e arrumada e dependente do que tenha dentro do roupeiro, é que ele poderá ter outro tipo de porta de transparência ou aberto para que fique bonito no enquadramento do espaço. Qual é que é a tua opinião sobre, agora, eu acho que se usa muito agora, mas não tenho a certeza. Tenho visto algumas imagens, por exemplo, no Pinterest e coisas desse género. Que não há, ou seja, por exemplo, quarto, casa de banho e closet, não há paredes a dividir nada daquilo, não há portas, não há nada. Ou seja, é tudo uma linha contínua entre quarto, casa de banho e closet, ou ao contrário, quarto, Sim. closet, casa de banho. Qual é que é a tua opinião em relação a isso, a essa hipótese? Essa opção é uma opção moderna e vem no seguimento desta tendência para os open spaces e para a comunicação dos espaços. Num quarto, uma casa de banho sem paredes e sem isolamentos, a meu ver, só tem uma questão extremamente importante, que é uma excelente, não é uma boa, é uma excelente extração. Porque senão é um quarto que por si só, com uma dimensão muito grande, banhos, cheiros, umidades, que é inevitável, porque nós abrimos a água em muito tempo para a utilização de uma casa de banho, vai criar vapores de água dentro daquele quarto e pode trazer umidade indesejada. Que, por sua vez, pelo facto de ter um closet aberto também no mesmo espaço, a roupa, como é algodão ou mesmo aquela mais sintética, tem tendência para a absorção de vapor. E ao absorver vapor, cria cheiro. Ok? Portanto, uma solução dessas tem que ser sempre aliada de uma boa extração ou de uma boa ventilação para que o espaço funcione. É uma tendência, verdade. Normalmente, porque isto é uma tendência que vai ter que ser adaptada ao longo dos anos, isto é como a questão dos open spaces, não é? Já se ouve falar em open space em Portugal, se calhar há 10 anos. Só agora é que toda a gente assimilou a ideia do open space, não é? Portanto, porque nós humanos somos um bocadinho reticentes à mudança. Sim. Então começamos por estranhar, não é? Primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Sim. Já é um ditado corrente. O facto de tu estares a pôr uma casa de banho e quereres esta imagem contínua de espaço, o que é que as pessoas normalmente tendem a fazer? Põem, por exemplo, uma parede de vidro, em vez de ser uma parede cega, uma parede de peladura, de alvenaria, do que seja, pintada, optam por fechar o espaço em vidro, tem a transparência na mesma, portanto, visualmente tens exatamente a mesma sensação, mas depois acabas por ter aquela questão de ok, mas se quiser estar aqui fechada, sem que ninguém me chateie, consigo estar. Yeah. Percebes? Consegues ter a tal privacidade do quarto. Este tipo de soluções normalmente são em suítes, porque assume-se que o casal partilha a privacidade, ou então são quartos isolados onde para ali só vai aquela pessoa, como se assemelha às vezes nas suítes dos hotéis, em que tu tens um espaço definido só para ti.
Vamos lá perceber e que tipo de gosto, que toque pessoal colocas tu nestas soluções de closets e de roupeiros? Olha, em termos de closets e roupeiros, há uma coisa que para mim é certa. Eu tenho sempre que ter um interior de um roupeiro com um toque suave. No sentido em que a gente olha para o roupeiro e não só visualmente como ao toque da utilização do roupeiro, o interior não pode ser uma coisa muito rude. E por outro lado também tem que ser resistente, porque a gente já sabe que o cabide vai riscar, que o cabide vai passar, pronto. Então opto sempre por escolher melaminas interiores, porque tem uma resistência ao risco bastante alta. Também tem uma boa resistência à umidade. Imagina que se queres lavá-los, desde que não seja com panos encharcados, podes passar nos panos úmidos e eles ficam lavadinhos e limpinhos, prontos a usar outra vez. E depois escolhe se é uma melamina com um toque que não seja aquela melamina que a gente encontra nas grandes superfícies para fazer prateleiras de despensa, não é? Pronto, porque aquilo quando às vezes pensam em melaminas, as pessoas dizem assim, ai credo, não me sei tão feio. Não, mas existe uma gama de melaminas muito bonita e nós inclusive usamos com muita frequência a que se assemelha ao linho. Portanto, tu olhas para o roupeiro e ele parece estar todo forrado a tecido. Portanto, isto dá-te uma sensação de conforto. Por exemplo, há quem goste da opção madeira, então pode-se pôr pelo interior uma melamina que simula madeira, dá-te outro tipo de sensação. Por fora, em termos de portas, os roupeiros podem ser... Eu escolho as portas dos roupeiros ou desenho as portas dos roupeiros consoante o sítio onde eles estão inseridos. Por exemplo, se estiverem inseridos numa zona de corredor ou de uma sala, eu tento que os roupeiros tenham portas lisas, lacadas a branco, para simular quase que ali existe uma parede contínua. Okay. Sem puxadores salientes, que é para quando a gente circula não bater com os braços e com a roupa e ficarmos presos. Fica lá a manga presa. Exatamente, portanto, os puxadores eu desenho os côncavos nos roupeiros, exatamente para ser mais prático nesse aspecto. Se for num quarto, já podemos ser um bocadinho mais arrojados, já podemos pôr umas portas com perfil em ferro, com um vidro fumado, por exemplo, que é extremamente elegante. Podemos ver lá embaixo na loja, ao pé da Praça da Batata, que a gente tem uma exposição, ficam lindíssimos. Obrigar que esteja arrumado, porque senão fica feio, não é? Porque a gente tem a transparência lá para dentro. Claro. Mas temos opções de ferro e vidro, temos opções de ter um open closet também, que é uma coisa que é muito pedida, e as prateleiras ficam completamente abertas, não tens portas no roupeiro. E podes sempre optar por uma solução mista, com porta lisa, porta com espelho, por exemplo, porta com moldura, porta sem moldura, com puxador ou sem puxador, porque aqui já é mais decorativo, já não é tão aquela questão de estamos numa zona de passagem, é uma zona comum, queremos que ele seja neutro. Não, aqui já podemos apostar um bocadinho até de acordo com o mobiliário do roupeiro. A outra personalização que eu não dispenso é todos os roupeiros são modelados por nós, isto é, nós fazemos um desenho que vai para a carpintaria, onde definimos de acordo com as alturas das pessoas da casa, as alturas dos varões, o número de gavetas, as alturas das prateleiras e as prateleiras amovíveis. Isto é, nós podemos hoje ter crianças de 3 anos em casa em que as dobras das camisolas e tudo ficam fininhas e a gente consegue arrumar quase tudo em 2 gavetas, eles crescem e as camisolas aumentam, não é? Portanto, convém depois essas camisolas, se calhar, passarem para uma zona de prateleira em que tu consegues ajustar as alturas das prateleiras e fazeres uma melhor arrumação interior de um roupeiro. Está tudo pensado. Está tudo pensado. Tudo. Tentamos. Vem sempre com a lição estudada. Sofia, obrigado e até para a semana. Obrigada. Até para a semana.